Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios sobre a elipse. Barbadinha. Então exercício 1. Ó. A equação reduzida de uma elipse é x² sobre 16 mais y² sobre 9 igual a 1. Determine no item A os semi-eixos. Lembra que os semi-eixos são os valores de A e de B. Tá? Então essa equação ela tem esse formato, ó, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2. Né? Vejo que onde eu tenho o denominador maior é onde eu vou ter o semi-eixo maior. Tá? Então o A2 é 16 ó, e o B2 é 9. Tá? Então se A2 é 16, o A é igual a 4. Tá? Veja que aqui a gente não está colocando mais ou menos, nós estamos pegando em módulo apenas. Tá? B2 é 9, então B é igual a 3. Então os semi-eixos são A igual a 3 e B, A igual a 4 e B igual a 3. Tá? Barbadinha. Tá? Então letra B, as coordenadas dos focos. Bom, lembre que o foco eu preciso do C. Então nós vamos usar aquela nossa equação fundamental, que é o teorema de Pitágoras, para achar o C, porque nós temos o A e o B. Tá? O C ao quadrado é A2 menos B2, ou seja, o A2 é 16, né? E o B2 é 9, então 16 menos 9, C2 é igual a 7, ou seja, C é igual a raiz de 7. Logo, um dos focos, vamos chamar de F1, é menos raiz de 7 e 0, e o foco 2 é raiz de 7 e 0. Os focos são mais ou menos C e 0, quer dizer, menos C e 0 e mais C e 0. Se eu extrair a raiz quadrada de 7, vai dar aproximadamente menos 2,65 e 0, e o F2, 2,65 e 0. Barbadinha. Letra C, tá? A excentricidade. A excentricidade é o C dividido por A, ou seja, raiz de 7 dividido pelo A, que é 4. Ó, tá? Isso vai dar aproximadamente 0,661. Tá? E agora a letra D, né? A representação gráfica da elipse. Tá? Então vamos colocar aqui o nosso plano cartesiano, tá? E aqui o que a gente já calculou, claro que a elipse, né, é só a curva em volta, mas a gente vai aproveitar e marcar aqui, por exemplo, o foco, né? O F1 aqui, ó, que é menos 2,65 e 0, né? Por aqui assim, mais ou menos. O F2 é 2,65 e 0, o foco 2. Né? E os vértices, né? Os vértices são o A1 é menos 4, 0. Vejo que o vértice é a distância do centro, né? É a distância do centro à extremidade do eixo maior. E essa distância é igual ao semi-eixo maior, que é 4. Então, por isso que o A1 é menos 4, 0 aqui, e o A2 vai ser 4, 0 aqui, ó, o A2. Tá? Bem facilzinho. E as extremidades do eixo menor. Tá? O eixo menor, né, o semi-eixo menor é o B, ó, é o 3, né? Então vai estar aqui em cima. Ó. Então, o B1 vai ser 0,3 aqui, ó, e o B2, 0 menos 3 aqui embaixo. Tá? E aí a gente traça, né, faz o esboço da elipse. Barbadinha. Tá? Exercício 2. Calcule as coordenadas dos focos, a excentricidade e faça o gráfico da elipse de equação 25x2 mais 9y2 menos 225 igual a 0. Bom, nós já vimos que o segredo da elipse aqui para tirar os dados é saber os semi-eixos, né? E para saber os semi-eixos, a equação tem que estar na forma reduzida. Então nós vamos transformar essa equação na forma reduzida. Tá? Ela não pode estar igual a 0. Lembra que na forma reduzida tem que estar igual a 1. Então nós vamos pegar, né, igualar a 225, passar para lá e vamos dividir tudo por 225. Quer dizer, o termo independente a gente coloca no segundo membro e divide toda a equação pelo próprio termo independente. Daí nós vamos ter 1. Então, o primeiro passo é fazer com que seja igualado a 1. Tá? Então, vai ficar 25x2 sobre 225 mais 9y2 sobre 225 igual a 225 sobre 225. E aqui dá para simplificar. Ó, tá? 225 dividido por 25 é 9. E aqui 225 dividido por 9 é 25. Então vai ficar x2 sobre 9 mais y2 sobre 25. É como se a gente simplificasse essa fração aqui por 25, divide em cima por 25 e embaixo por 25. Tá? E aqui eu simplifico por 9, né? Divide em cima por 9 e embaixo por 9. Por que isso? Porque o numerador aqui, ó, do coeficiente das variáveis tem que ser igual a 1. Então, para ficar 1 aqui, eu tenho que dividir por 25. Então, eu divido embaixo também. Né? Como se eu simplificasse a fração. E aqui
para ficar 1 tem que dividir por 9, então divide embaixo também por 9. E 225 por 225, né, é 1. Então veja que eu tenho x2 sobre 9 mais y2 sobre 25. O denominador maior, ó, é do y, tá? Significa que o eixo maior é no eixo y. Logo, aqui eu tenho o A2, ó. O A2 é 25, logo o A é 5. E o B2 é 9, o B é igual a 3. Tá? Então, eixo maior no eixo y. Tá? Então, ele pede coordenadas do foco, excentricidade e o gráfico. Tá? Então, para achar o foco, eu preciso do C. Tá? Então, C ao quadrado é A2 menos B2. O A2, ó, o A2 é 25 e o B2 é 9. Tá? C2 é 16, né? Então o C é igual a 4. Então, coordenadas do foco, né? 0, 4 e 0, menos 4. Veja que ela tem, o eixo maior é no eixo Y. Então o foco, né, vai estar, né, a abscissa do foco é 0, né, e lá em cima é 4, aqui embaixo é menos 4, porque é o C. Tá? A excentricidade, né, é C sobre A. O C é 4 e o A é 5. Tá? Então 0,8. 4 dividido por 5. Barbadinha. Então agora vamos fazer o gráfico. Ó. Tá? Veja que ela é a equação dessa forma. Né? Nós já vimos aqui eixo maior, né, é no eixo Y. Tá? Então vamos marcar o que a gente já calculou. Ó. Tá? Veja que aqui eu tenho 4, ó, 0, 4, que é um foco, né? O foco 1, o foco 2 aqui é o 0 menos 4, tá? E os vértices, ó, o A1 é 0,5, tá? Veja que o foco é 0A, tá? O A é 5, e o A2, ó, 0,5 lá em cima, o A1, tá? O A2 é 0 menos 5 aqui embaixo, o A2, tá? Extremidade do eixo menor. O eixo menor usa o B, ó, tá? Então vai ser o B1 é menos 3, 0, aqui menos, né, o B1, e o B2 é 3, 0, 3, 0, B2. Então veja, só com o A e o B e o C a gente determina o resto. Tá? E agora a gente faz, né, desenho o esboço da elipse, ó, tá? Eixo maior no eixo Y. Barbadinha. Exercício 3. Ó. Calcule as coordenadas do foco, a excentricidade e faça o gráfico da elipse de equação x2 mais y2 menos 16 igual a 0. Então tem que ser igualado a 1, eu tenho x2 mais y2 igual a 16. Então eu vou dividir por 16, fica x2 sobre 16 mais y2 sobre 16 igual a 16 sobre 16, ou seja, x2 sobre 16 mais y2 sobre 16 igual a 1. Veja que aqui o A e o B são iguais. Ó. Então, como A2 é igual a B2, que é 16, então A e B são iguais a 4. Tá? Então, nós temos uma circunferência de raio 4. Tá? Então, circunferência de raio 4, o A e o B são iguais a 4. Então, vamos ver o que acontece quando a gente calcula o foco e a excentricidade. Tá? Então, vamos usar aqui A2 igual a B2 mais C2 para achar o C. Então, veja, C2 é A2 menos B2, que é 16 menos 16, que é 0. Então, o C é 0. Quer dizer, o C é 0 significa que os focos estão no centro. A distância do centro da elipse ao foco é 0, é porque os dois focos estão no centro. Por isso que ela é uma circunferência. Então, os dois focos encontram-se no centro da circunferência, que é o 0, 0. A circunferência, essa aqui tem centro na origem, então por isso que é o 0, 0, centro. E a excentricidade é C dividido por A, ou seja, 0 dividido por 4, né, que é 0. Então, a excentricidade 0 significa que os focos estão no centro e nós temos, então, uma circunferência, ó, de raio igual a 4. Barbadinha. A gente diz que a circunferência, né, é uma elipse com excentricidade nula. Uma elipse em que, né, os eixos, né, o eixo maior, semi-eixo maior e semi-eixo menor são iguais, tem a mesma medida. Exercício 4. Determina a equação geral da elipse de focos F1, 0, menos 3 e F2, 0, 3 e eixo menor igual a 8. Então vejam, pelas coordenadas do foco, aqui é 0, menos 3, 0, 3, o eixo maior está no eixo Y. Por quê? Porque a abscissa dos focos é 0, o x é 0 e o y é menos 3 e 3. Então um foco está no 0, menos 3 lá embaixo, o outro no 0, 3 lá em cima. E C é igual a 3, né? Esse 3 aqui é o C.
Tá? Barbadinha. Tá? E veja que, como o eixo menor é igual a 8, então B é igual a 4. Tá? Então, o eixo menor é igual a 8. E o semi-eixo, que é o B, é a metade do eixo maior. Então, o B é 4. Então, tendo C e o B, eu posso achar o A. Ó. Tá? A2 igual a B2 mais C2. Tá? A2 é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá? Ou seja, A2 é 25, o A é igual a 5. Barbadinha. Esse, então, é o eixo maior. Tá? Então, eu quero a equação geral. Eu tenho, então, o eixo maior e o eixo menor. Então, substituindo na equação reduzida na forma x2 sobre b2 mais y2 sobre a2, que o eixo maior está no eixo y. Então, se o eixo maior está no eixo y, o eixo, o denominador maior tem que estar embaixo do y. Então, substituindo, então, x2 sobre 4 ao quadrado, que é o b, ó, ao quadrado, y2 sobre a2, que é 5 ao quadrado. Ou seja, x2 sobre 16 mais y2 sobre 25 igual a 1. Essa aqui é a equação reduzida. Tá? Mas ele quer a equação geral. Então, na equação geral, a gente tem que igualar a zero, né? Tirar o mínimo, né? Eliminar os denominadores. Então, o mínimo aqui é 400. 400 dividido por 16 dá 25, vezes x2, 25x2. 400 dividido por 25 dá 16, vezes y2, 16, y2. E 400 dividido por 1 aqui é 400, vezes 1 dá 400. Aí elimina 400 e igual a zero. Fica 25x2 mais 16y2 menos 400 igual a zero, que é a equação geral. Tá? Barbadinha. Tá? Exercício 5. Determina a equação geral da elipse de centro C00, um dos focos é F20 e um dos vértices é A30. Tá? Então, veja bem, ó, pelos dados, vemos que o eixo maior está no eixo X. Por que no eixo X? O foco é 20. O foco, como o centro está no 00, o centro está na origem, e o foco é 20, veja que a abscissa do foco é 0. Tá? E o foco sempre está em cima do eixo. Tá? E aqui ele está em cima do eixo X. Então, né, o eixo maior está no eixo X. O A é igual a 3, tá? Porque um dos vértices é 3, 0. Tá? Então, a abscissa do vértice aqui é o A. E C é igual a 2, que é do foco. O foco é sempre o C. Ó. Tá? Então, falta achar o B. Tá? Então, A2 igual a B2 mais C2. Tá? B ao quadrado é 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado, ou seja, A2 menos C2. Tá? Ou seja, B ao quadrado é igual a 5, ó, 9 menos 4. Tá? E B é igual a raiz de 5. Tá? Então, nós vamos substituir na equação da forma reduzida x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Veja que o eixo maior está no x, então o A, que é o semi-eixo maior, embaixo do x. Tá? Então, substituindo, ó, tá? O A vale 3 e o B raiz de 5. Então, x2 sobre 3 ao quadrado mais y2 sobre raiz de 5 ao quadrado. Então, fica x2 sobre 9 mais y2 sobre 5. Como eu quero a equação geral, vamos tirar o mínimo, que é 45. 45 dividido por 9 dá 5, vezes x2, 5x2. 45 dividido por 5 dá 9, vezes y2, 9y2. E 45 dividido por 1 aqui é 45, vezes 1 dá 45. Eliminando 45, né, igualando a zero, fica 5x2 mais 9y2 menos 45 igual a zero, que é a equação geral. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like e o seu comentário. Tá? Na próxima aula vamos dar continuidade à nossa lista de exercícios.